Você sabe quando juntam queijo com goiabada? Ou quando você encontra aquela peça certa que faltava para encaixar no quebra-cabeças? Eu não estou falando de romance não, mas a situação que eu acabei de dizer reflete bem, também, o que aconteceu nos primórdios da administração. Frederick Taylor e Henry Fayol eram contemporâneos. Enquanto Taylor era americano, Fayol, apesar de nascido em Constantinopla, era cidadão francês e foi na França que ele desenvolveu a sua teoria. Na primeira parte desta aula sobre as escolas clássicas da administração, nós vimos como Taylor iniciou os estudos da administração em bases científicas. Agora nós vamos conversar um pouco sobre um movimento paralelo àquele iniciado por Taylor, mas que teve lugar na Europa e que abordou outros aspectos da empresa, como por exemplo da sua organização. Escola da Gerência Administrativa. É sobre este assunto que nós vamos tratar hoje. Meu nome é Kleber Ximenes e seja muito bem-vindo ao canal Administrando. A abordagem da gerência administrativa é também chamada de escola clássica ou de escola fisiologista. Esta última denominação lhe é dada por causa da ênfase que essa abordagem dava à estrutura física das organizações. Ela surgiu de forma autônoma e mais ou menos ao mesmo tempo em que a abordagem da administração científica surgia nos Estados Unidos. Nesta aula, nós escolhemos denominá-la de abordagem da gerência administrativa, seguindo a denominação dada por Teixeira, Salomão e Teixeira. O nome de abordagem da gerência administrativa se dá porque o seu foco está na atuação gerencial do administrador. Podemos dizer que as descobertas das duas abordagens clássicas se desenvolveram mais ou menos ao mesmo tempo e de forma complementar uma à outra. Do mesmo modo que Taylor e seus companheiros, Fayol desbravará caminhos jamais trilhados do conhecimento administrativo, sendo um gigante pioneiro da nova ciência. É claro que o que valeu para os scholars da administração científica vale também para Henry Fayol, que cometeu o erro de confiar demais nas suas próprias impressões. Um risco que corre aqueles que desbravam trilhas novas, lançando-se corajosamente ao desconhecido e deixando aos seguidores uma nova perspectiva a ser estudada, avaliada e considerada diante de outras alternativas. Haverá uma sessão especial desta aula para a gente discorrer sobre as relações entre as duas abordagens da administração clássica. Mas, desde já, é importante chamar a atenção para que, enquanto a abordagem da administração científica tem uma visão microscópica da empresa, podemos dizer que a gerência administrativa estuda o fenômeno empresarial a partir de uma visão macroscópica e mais próxima daquilo que nós possamos chamar de fato de uma teoria da administração. Henry Fayol tinha pais franceses, mas nasceu em Constantinopla em 29 de julho de 1841 e formou-se aos 19 anos como engenheiro na Escola Nacional de Minas, Saint-Étienne, e foi admitido como engenheiro no mesmo ano na Comentre e Fauchambault, uma empresa de mineração na qual trabalhará toda a sua vida. Nesta empresa, ele galgou diversas funções gerenciais, até chegar ao posto de diretor-geral da então empresa de mineração Comentre, Fauchambault e Decazeville. Quando Fayol chegou à direção geral da Comentre, Fauchambault e Decazeville, a empresa estava praticamente falida, mas ele a recompôs rapidamente com a aplicação dos seus princípios. A manifestação pública das suas ideias ocorreu em 1900 no Congresso Internacional de Minas e Metalurgia, no qual ele expôs a sua preocupação com os aspectos administrativos da exploração industrial, que, segundo ele,
estavam sendo ignorados ou relegados. No seu discurso, Fayol chamou a atenção da audiência para a necessidade do ensino de uma administração racional para os ocupantes de funções gerenciais. Entretanto, será apenas em 1916 que Fayol publicará a sua Administration Industrielle et Générale, na qual expôs a administração experimental, como ele chamava a sua doutrina. Em 1918, Fayol se aposentará da Commettre Fauchambault e de Casseville, após 58 anos de dedicação profissional, dos quais 30 como diretor-geral da companhia. Entretanto, mesmo em idade avançada, Henri Fayol não se aposentou de todo, sendo que em 1919 ele foi contratado pelo governo da França para realizar um estudo da organização do Departamento de Correios, Telégrafos e Telefones. E em 1922 fundou o Centro de Estudos Administrativos. Infelizmente, o Centro de Estudos Administrativos parece não ter logrado tanto sucesso na disseminação de suas ideias e no incentivo ao estudo da administração, que Fayol pretendia ardentemente ver popularizado. Fayol demonstrou que uma educação exclusivamente de natureza técnica não correspondia às necessidades gerais das empresas e que era necessário o desenvolvimento de uma doutrina da administração. Inclusive, ele pretendia que o ensino da administração se desenvolvesse desde os primeiros anos da educação até o nível superior. O autor Benedito Silva, cuja referência você pode consultar no nosso material de apoio aqui no link da descrição, lamenta que Fayol sequer tenha sido reconhecido em seu próprio país e de que o Centro de Estudos Administrativos só tenha durado até o ano da sua morte, fundindo-se a partir daí ao Comité de l'Organisation Française, fundado pelo taylorista Henri Le Chatelier, o qual é acusado pelo mesmo Benedito Silva de ter sistematicamente ignorado Fayol, o que parece certo, uma vez que todo o acervo do Centro de Estudos Administrativos se perdeu. Henri Fayol, desde os seus primeiros momentos ocupando cargos gerenciais, adotou o costume de observar as situações corriqueiras do dia a dia organizacional e formular assertivas gerais a partir daí. Como foi o caso, por exemplo, de uma determinada vez em que um cavalo de um setor da mina em que ele trabalhava quebrou a pata. Fayol então pediu a substituição do cavalo, mas a pessoa responsável por realizar a substituição negou o pedido, alegando que o seu superior hierárquico, que deveria autorizar a substituição, não estava presente e que não tinha ninguém designado para substituí-lo em suas ausências. Desse evento, Fayol concluiu: a autoridade deve estar sempre representada. Todo chefe deve ter um substituto designado. Seguindo este método indutivo, Henri Fayol concluiu que as empresas possuem 6 funções básicas e que a administração possui 14 princípios gerais, enquanto existem 16 deveres administrativos que os gestores devem conhecer e aplicar. Como eu comecei a dizer um pouco antes, Fayol concluiu que, independentemente do tamanho, da natureza pública ou privada e da complexidade de uma empresa, pode-se identificar em qualquer empresa a existência de 6 operações básicas, as quais convencionou-se chamar de funções básicas da organização. Essas funções básicas seriam as operações técnicas, as quais tratam da produção de bens e serviços, operações comerciais, que se preocupam com compra, venda, trocas e permutas, operações financeiras, que são as responsáveis pela procura e administração e gerenciamento de capitais, operações de segurança, que buscam garantir a proteção dos bens da empresa e das pessoas,
operações contábeis, que são as que cuidam dos registros contábeis, inventários, balanços, contabilidade de custos e levantamentos estatísticos. E, por fim, as operações administrativas, que são as operações de integração das demais funções. Consistem em planejar, organizar, comandar, coordenar e controlar pessoas, esforços, recursos e resultados para o atingimento dos objetivos da organização. Adalberto Chiavenato, que é um dos autores de administração brasileiros mais respeitados, considera que a visão de Fayol sobre as funções básicas da empresa encontra-se ultrapassada, uma vez que ocorreram refinamentos técnicos dessas funções no decorrer do tempo, devido às novas necessidades empresariais que foram surgindo. O mesmo Chiavenato chama atenção, por exemplo, para o surgimento da área de gestão de pessoas, uma função que, apesar de não ter sido totalmente ignorada pelos pioneiros, jamais alcançou em seu tempo um status de individualidade. Mas mesmo que as funções consideradas básicas para Fayol tenham sofrido ao longo do tempo atualizações e adaptações às novas realidades das empresas e à crescente complexidade das organizações, seus enunciados deram aso para que autores clássicos posteriores desenvolvessem conceitos como, por exemplo, o da departamentalização, como uma forma de especialização horizontal da organização. Conceito de administração. Como nós vimos anteriormente, dentre as funções da organização encontram-se as operações administrativas ou função administrativa. Para Fayol, a função administrativa é composta pelos elementos prever ou planejar, organizar, comandar, coordenar e controlar. Cada um desses elementos nós vamos examinar melhor a seguir. Prever ou planejar. Nas palavras de Fayol, prever é, ao mesmo tempo, levar em conta o futuro e prepará-lo. Desse modo, nós podemos dizer que prever é o exercício de se tentar antecipar o futuro com a máxima aproximação. E, em consequência do resultado deste exercício, desenhar um programa de ação. Este programa, óbvio, precisa ter algumas características que favoreçam este sucesso. E são essas características que a gente vai ver agora a seguir. A primeira característica necessária para o sucesso de um programa é a unidade. Apesar de ser desejável que o programa seja subdividido em quantas partes forem necessárias para lhe facilitarem a operacionalização nos departamentos especializados, o programa de ação deve ser único. Não pode conviver com o outro em igual hierarquia e com o mesmo propósito, pois ser-lhe-ia concorrente e daria uma direção incerta para a organização. Já a segunda característica para que um programa tenha sucesso é a continuidade. Pela característica da continuidade, o programa não deve sofrer interrupções. Um programa deve suceder ao outro, sem que existam intervalos. Desse modo, antes de terminar-se a validade de um programa, outro deve ser preparado e estar pronto para entrar em vigor no mesmo momento do término da validade do programa agora extinto. Em seguida, nós temos as características da flexibilidade e da precisão. Pela característica da flexibilidade, o programa deve ser aberto o suficiente para se moldar às mudanças ambientais. Ou seja, na ocorrência de mudanças significativas no ambiente de negócio da organização,
o programa ele deve ser facilmente adaptado à nova realidade. Já pela característica da precisão, o programa deve buscar a máxima aproximação em relação ao futuro. Quanto menor o horizonte mirado, portanto, maior será a precisão. Bom, estas foram as 4 características necessárias para o sucesso de um bom programa de planejamento. Nós vamos seguir agora com os elementos da função administrativa de FAIOL. E o próximo elemento, como nós já vimos anteriormente, é organizar. Sobre o elemento organizar, FAIOL escreveu que organizar uma empresa é muni-la de tudo que é necessário para o seu funcionamento: material, instrumental, capital e pessoal. Organizar é também definir e estabelecer a estrutura geral da empresa, tendo em vista o seu objetivo, o seu funcionamento e seu andamento futuro, tal como previsto no planejamento. É também conceber e criar as estruturas de todos os serviços que compõem a empresa, tendo em vistas as atribuições de cada um. Podemos também dizer que organizar é dar forma ao todo e a cada minúcia dar o seu lugar. É elaborar moldura e dentro dela colocar o conteúdo que lhe estava destinado. E como se já não bastassem as definições que eu dei anteriormente, podemos dizer ainda que organizar é assegurar uma exata divisão do trabalho administrativo, dotando a empresa somente das atividades consideradas essenciais e determinando cuidadosamente a esfera de atuação de cada uma dessas atividades. Na organização, portanto, se traduzem em fatos os princípios teóricos do planejamento. Ou seja, a organização é consequência do planejamento. É a disposição de estruturas especializadas, pessoas e recursos de modo a melhor atenderem aos objetivos estabelecidos no programa de ação. Agora que nós terminamos de conversar um pouco sobre organização, nós vamos tratar do elemento comando. Para FAIOL, o conceito de comando é simples. Comandar é dirigir pessoas. Segundo FAIOL, o corpo social é o mais importante elemento das organizações. De modo que, até quando FAIOL pensa na função administrativa, ele pensa em termos de corpo social, ou seja, de pessoas. Podemos dizer que comando é uma função atribuída a todos os detentores de chefia de uma organização em relação às suas equipes, e cuja finalidade é se obter o melhor aproveitamento possível de cada um dos membros da equipe, de modo a se alcançar os objetivos determinados no planejamento. Quando se fala de comando, logo percebe-se que essa função envolve o exercício do papel de liderança, sobre o qual FAIOL entendia que exige os requisitos essenciais que nós vamos ver agora. O primeiro, ter um conhecimento profundo do seu pessoal. O segundo, eliminar os incapazes. O terceiro, conhecer perfeitamente os convênios que regem as relações entre a empresa e os seus agentes. O quarto, dar bom exemplo. Quinto, inspecionar periodicamente, com auxílio de quadros sinóticos, o corpo social. Sexto, reunir em conferências os seus principais colaboradores. Sétimo, não se deixar absorver pelas minúcias. E oitavo, fazer com que reinem entre o pessoal a atividade
a iniciativa e a abnegação. Coordenação. Coordenar para Fayol é o ato de harmonizar todos os esforços organizacionais. Já para Silva, e você já sabe, todas as nossas fontes estão aqui no link da descrição, considera que coordenação é a função administrativa mais proeminente, já que ela imprime unidade de ação às atividades de uma multidão de pessoas. Desse modo, a coordenação parece-nos ser a função administrativa mais próxima da ideia de uma missão organizacional. Na verdade, a missão, ela afirma qual é o propósito de uma organização, enquanto a coordenação, ela cuida de direcionar todos os esforços da organização para o cumprimento da missão. A teoria fayoliana da coordenação afirma que esta função opera por meio de duas vias, a da organização e a da devoção. A via da organização refere-se à estrutura hierárquica, pela qual a coordenação se dá de cima para baixo, mediante as ordens e controles a que cada chefe submete os seus subalternos. Já a via da devoção refere-se ao senso de propósito, do qual espera-se estar imbuído cada membro da organização, tanto líderes como subordinados. O problema de coordenar fica maior à medida que a organização torna-se mais complexa e passa a contratar mais pessoas. Nessa situação, é fácil que se perca o senso geral de propósito, acontecendo normalmente que pessoas e até mesmo divisões inteiras passem a buscar seus próprios propósitos em detrimento da missão organizacional. Dessa forma, a gestão, em todos os níveis hierárquicos, deve zelar por manter o senso geral de propósito, utilizando-se para isto das duas formas de coordenação, ou seja, o da via estrutural, que é a da organização hierárquica, e o da via psicológica, ou seja, o da devoção. Controle. Controlar é cuidar para que as coisas aconteçam em conformidade com as regras estabelecidas e com as ordens dadas. Nós podemos dizer de outra forma que controlar é garantir que os padrões estabelecidos no planejamento mantenham conformidade com o previsto, corrigindo-se os desvios e eliminando-se os desperdícios. O controle ele deve ser realizado no tempo certo e oportuno para ser eficaz. Do contrário, ele terá caráter meramente documental, ou seja, de simples registro das ocorrências e dos prejuízos resultantes. Essas 5 funções que nós acabamos de ver são das primeiras coisas que são aprendidas nos cursos de administração, sob o anagrama de POCCC. E, apesar de já estarem ultrapassadas na visão de Hidalberto Chiavenato, elas podem ser facilmente memorizadas e aplicadas com sucesso em empresas de menor complexidade. E mais, essas 5 funções estariam distribuídas em todos os níveis hierárquicos da empresa, embora elas se concentrem mais nos níveis hierárquicos superiores. Princípios gerais de administração de Fayol. Henri Fayol enumerou 14 princípios gerais de administração, cujos conceitos que nós veremos a seguir são baseados em Chiavenato e em Teixeira, Salomão e Teixeira. E como você já sabe, todas as nossas referências estão disponíveis aqui no link da descrição do vídeo. O primeiro princípio é o princípio da divisão do trabalho. Trata da divisão de tarefas entre pessoas e órgãos especializados. É uma realidade que pode ser observada mesmo na natureza, sendo que criaturas complexas possuem órgãos especializados para cumprirem funções biológicas diferentes. O mesmo ocorre com as sociedades humanas.
Quanto mais complexas, mais diverso é o corpo social e maior a quantidade de órgãos especializados que se desenvolvem para atender a todas as necessidades que surgem. Nas organizações, as tarefas são, da mesma forma, distribuídas a departamentos e seções e outros órgãos da estrutura, cada qual responsável por uma gama limitada de operações. Do mesmo modo, os empregados também são limitados a uma certa quantidade de tarefas e autonomia ou poder de iniciativa. A especialização tem por finalidade aumentar a eficiência dos esforços individuais para se alcançar, por aí, a maior eficiência do todo. Autoridade e responsabilidade. Autoridade é o direito de dar ordens e o poder de fazer-se obedecer. A separação entre os termos direito e poder aqui correspondem à autoridade formal. Manda quem pode, ou seja, manda aquele que recebeu da organização formal o direito de mandar. Este direito está restrito à posição formal da pessoa na hierarquia, dentro dos seus limites de autoridade. O poder de fazer-se obedecer é dado pela permissão que o chefe tem para impor sanções aos subalternos insubordinados. Complementarmente, existe a autoridade pessoal, que está ligada às características morais do chefe, entendidas como valores por seus subordinados e que desperta nos subordinados respeito em relação ao chefe. Já a responsabilidade, por sua vez, é o dever de prestar contas que recai sobre o chefe em relação aos seus atos de autoridade. O exercício da autoridade pelo chefe deve ser avaliado por seus superiores, responsabilizando por desvios indevidos. Disciplina. A disciplina verifica-se pela ordem do ambiente e pelo comportamento das pessoas. É fruto da obediência às normas e acordos. Unidade de comando. Por este princípio, segundo Chiavenato, cada pessoa deve receber ordens apenas de um único superior. É o princípio da autoridade única. Unidade de direção. Sobre o princípio da unidade de direção, novamente nós vamos fazer uso das irreparáveis palavras de Chiavenato. Todas as atividades direcionadas a um único objeto devem ser coordenadas por um único plano e por um único responsável. Subordinação dos interesses individuais aos interesses gerais. Este princípio tem muito a ver com a função de coordenação, que leva a todos em direção aos objetivos da organização. Como a empresa contrata pessoas para que essas colaborem para o atingimento dos objetivos organizacionais, conclui-se daí que todos os esforços devem convergir para os interesses gerais da empresa. Interesses individuais, mesmo que envolvendo os objetivos setoriais, por exemplo, como o atingimento de metas de redução de estoques que conflitem com os pedidos de vendas, ou promessas de prazos de entrega além da capacidade operacional, devem subordinar-se ao plano de ação. Do mesmo modo, devem ser consideradas a realização de cursos e programação de férias e coisas semelhantes. Remuneração do pessoal. A remuneração do pessoal é a retribuição paga ao trabalhador pelo serviço prestado à empresa. Deve satisfazer tanto os empregados como a empresa, pois o desequilíbrio nessa equação provocará a insatisfação do empregado, refletindo-se, por exemplo, na disciplina, na qualidade da produção, na rotatividade do pessoal, etc. Ou poderá colocar em risco, inclusive, a própria saúde financeira da empresa. Em ambas as situações de desequilíbrio, todos saem perdendo. Centralização. A centralização refere-se, conforme Chiavenato, à concentração da autoridade no topo da hierarquia da organização. Quanto mais complexa a organização, entretanto,
exige-se um certo grau de desconcentração, ou seja, delegação da autoridade a órgãos e pessoas que facilitem e tornem mais ágil a tomada de decisões, proporcionando à organização rapidez às respostas às situações que necessitam de atenção imediata. O grau de centralização deve atender às circunstâncias próprias de cada organização e deve ser determinada de modo a gerar o melhor proveito para a empresa. Cadeia hierárquica. A cadeia hierárquica é a sequência de níveis de autoridade que a gente pode encontrar em uma organização. Nela, a comunicação deve fluir seguindo a linha de autoridade que vai do topo para a base da organização. A própria estrutura organizacional constitui uma cadeia de comando que estabelece uma linha de autoridade que interliga as posições da organização e que define quem se subordina a quem. Ordem. Esse princípio geral de administração é dividido em duas ordens, a material e a humana. Para a ordem material, a máxima é um lugar para cada coisa e cada coisa em seu lugar. E para a ordem humana, um lugar para cada pessoa e cada pessoa em seu lugar. Por este princípio, nós aprendemos a alocar os recursos da empresa de forma mais produtiva, atentando para a adequação de cada coisa e pessoa à tarefa a que melhor se destina e no lugar mais adequado do fluxo organizacional. Isso inclui tanto a ideia de layout como as de função e de hierarquia. Princípio da equidade. Para Teixeira, Salomão e Teixeira, a justiça é a realização das convenções estabelecidas. Entretanto, nós podemos concordar que não há como aplicar as convenções estabelecidas a todas as situações fáticas, não é verdade? Então, para que não haja descontentamento do pessoal, a justiça deve ser equilibrada com benevolência. Dessa forma, equidade é o resultado da combinação da benevolência ou amabilidade com a justiça para se alcançar a lealdade do pessoal. Estabilidade do pessoal. Exige-se tempo para que uma pessoa possa aprender e passar a exercer um determinado trabalho com um bom desempenho. A rotatividade de pessoal, portanto, como explica Chiavenato, é prejudicial para a eficiência da organização. Por isso, é desejável que as pessoas com bom desempenho mantenham-se por um longo tempo aplicando as suas experiências dentro da organização. Princípio da iniciativa. Para Teixeira, Salomão e Teixeira, iniciativa é a capacidade de conceber e executar. Já para Chiavenato, todas as pessoas devem ser encorajadas a ter iniciativa, dentro dos limites impostos pela necessidade de autoridade e disciplina. Espírito de equipe. A harmonia e união do pessoal constituem fonte de vitalidade para a organização. Deve-se, portanto, incentivá-las. Nós podemos dizer que esses 14 princípios continuam sendo válidos para a prática administrativa, tendo sido eles revistos, aprimorados e revalorizados na atualidade. Passaremos a conhecer agora outros scholars da abordagem da gerência administrativa. Luther Helsi Gulick III. A biografia a seguir é uma tradução e adaptação do texto Luther Helsi Gulick III Papers, que, como vocês já sabem, pode ser verificado no link da descrição. Luther Gulick era filho de missionários, nascendo em Osaka, no Japão, a 17 de janeiro de 1892.
Gulick passou a infância no Japão e na Europa, mudando-se para os Estados Unidos em 1906 para estudar. Iniciou os estudos superiores em ciências políticas entre 1910 e 1914, concluindo também um mestrado em filosofia em 1915. Neste mesmo ano, mudou-se para Nova York, ingressando no curso de Direito Público na Columbia University. Ingressando também a conselho de Charles Beard, um velho amigo e professor na Escola de Treinamento de Serviço Público, gerida pelo Bureau of Municipal Research de Nova York, onde estudou até 1917. Com a entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial, Gulick ingressou no Estado-Maior do Departamento de Estatísticas do Exército dos Estados Unidos, em 1918, como chefe assistente da Seção de Organização e Informação, deixando o emprego em 1919 para assumir a vaga de diretor da Escola de Treinamento do Serviço Público. Novamente, atendendo a convite de Charles Beard, que tinha se tornado o diretor do Bureau of Municipal Research, Gulick trabalha com Charles Beard por 2 anos, e neste período também graduou-se como pós-doutor pela Columbia University em 1920. Quando o Bureau of Municipal Research foi reorganizado, dando origem ao Instituto Nacional de Administração Pública, NAIPA, na sigla em inglês, Charles Beard renunciou ao cargo, elevando Gulick à posição de primeiro diretor da nova organização. Gulick permaneceu no cargo até 1931, quando o NAIPA passa por uma nova reorganização, passando a se chamar, a partir de então, de Instituto de Administração Pública, ou AIPA, na sigla em inglês. Nos 2 institutos, ele atuou na condução de projetos de pesquisa que tratavam de reorganização e reforma municipal em Nova York, Massachusetts, Virgínia, Dakota do Sul, Delaware e Maine, dentre outros estados. Já nos anos 30, ele ajudou a fundar a Sociedade Americana de Administração Pública e a Câmara de Compensação da Administração Pública. Especialista em administração pública, ele foi muito procurado como consultor de projetos para várias comissões e, em 1936, foi convidado pelo presidente Roosevelt a participar do Comitê Presidencial de Gestão Administrativa, PCAM, na sigla em inglês, o que levou à criação do Escritório Executivo do Presidente. A partir deste projeto, Gulick produziu o seu trabalho intitulado Notas sobre a Teoria da Organização, onde introduziu o conceito de Postcorp, que é a sigla em inglês para Planejamento, Organização, Pessoal, Coordenação, Elaboração de Relatórios e Orçamento, que veremos com mais detalhes adiante, e pelo qual nota-se a influência de Fayol em sua formação. Durante a Segunda Guerra Mundial, mudou-se para Washington, D.C., onde atuou como consultor do governo, sendo que, após o conflito, participou de missões internacionais ligadas à reconstrução dos países devastados pela guerra. Quando o Gulick retorna dessas missões, ele volta para o seu emprego em Nova York como diretor do Instituto de Administração Pública, licenciando-se deste em 1950, para chefiar o Comitê de Pesquisas sobre Gerenciamento da Prefeitura de Nova York. Neste comitê, Gulick conduziu um estudo de melhorias em larga escala do governo, sendo nomeado no período de 1954 a 1956 como o primeiro administrador da cidade de Nova York, retornando, depois deste período, à diretoria do AIPA, até a sua aposentadoria em 1961, ocasião na qual foi nomeado presidente do Conselho de Curadores do Instituto. Durante o final da década de 1950 até a década de 1970, Gulick esteve envolvido em projetos metropolitanos e internacionais,
viajando para o Irã para implementar um plano nacional de desenvolvimento, assessorou o governo egípcio na elaboração de uma nova constituição para a República Árabe Unida e trabalhou na implementação de novas políticas de abastecimento de água para a região metropolitana de Calcutá, na Índia. Apesar de permanecer ativo por longos anos, escrevendo, dando palestras, participando de conferências e simpósios, servindo em comissões e comitês e participando da arrecadação de fundos, Gulick se aposenta do AIPA em 1982, diminuindo muito a partir daí o ritmo das suas atividades, vindo a falecer a 10 de janeiro de 1993, em um lar de idosos perto de Greensboro, Vermont. Como nós acabamos de ver, Gulick foi um estudioso da administração pública, seguindo a sua personalidade voltada às missões e à busca do bem comum. E a sua grande contribuição para a abordagem da gerência administrativa foi a proposição do seu conceito de Post-Corby, no final da década de 1930, baseado nos elementos da função administrativa de Fayol. Post-Corby é um acrônimo para Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting e Budgeting, assim definidos por Gulick. Planning, planejamento, é o plano geral de ação. Ocupa-se de determinar o que deve ser feito e como deve ser feito para que a empresa atinja os seus objetivos. Organizar-se, organização, é o estabelecimento da estrutura formal de autoridade, pela qual são definidas, ordenadas, integradas e coordenadas as subdivisões de trabalho, a fim de alcançar determinado objetivo organizacional. Staffing, assessoria ou administração de pessoal. É a função de preparar e treinar o pessoal e manter condições favoráveis para o trabalho. Staff tem o sentido de Estado maior. É também, na teoria fayoliana, a parte da estrutura que assessora os detentores de autoridade nas suas tomadas de decisão. Coordinating, coordenação. Coordenação é interrelacionar as diversas partes do trabalho. Reporting, informação. É a incumbência dada ao chefe de equipe de prestar informações a seu pessoal a respeito das ocorrências relevantes para a empresa e o seu setor, por meio de registros, documentação, estudos e inspeções. Budgeting, orçamento. Função relacionada a todas as atividades de natureza orçamentária, como a elaboração de planos, execução, fiscalização e controle orçamentários. Lyndall Fownes Urich. Lyndall Fownes Urich nasceu em Worcestershire, Inglaterra, a 3 de março de 1891. Ele era filho de um dos sócios da Fownes Brothers, uma empresa de fabricação de luvas. Urich foi educado em Boxgrove Primary School, Repton School e New College, e graduou-se em Oxford, onde estudou História. Também serviu na Primeira Guerra Mundial, alcançando a patente de major e tendo sido também condecorado com a Cruz Militar. Inclusive, a vida militar irá influenciar marcantemente a visão de Urich sobre gerenciamento. Após o fim da guerra, Urich se juntou aos negócios de seu pai na Fownes Brothers, sendo logo depois disto recrutado por Seaborn Rowntree, que era chefe da empresa de chocolates York. O papel de Urich na York envolvia o de auxiliar na modernização da empresa, seguindo as influências dos trabalhos de Frederick Winslow Taylor em seu conceito de gestão científica e de Mary Parker Follett na sua ênfase na humanidade da gestão. Neste período, juntamente com seu colega da York, Oliver Sheldon,
Yurik se torna um membro ativo da Taylor Society, o que lhe rendeu uma reputação crescente como pensador sobre gestão e administração, e uma nomeação em 1928 como diretor da International Management Institute em Genebra. O instituto fechou em 1933, mas forneceu a Yurik a oportunidade não apenas de dar palestras, como também de produzir livros, tais como The Meaning of Rationalization, de 1929, e The Management of Tomorrow, de 1933. Nesta mesma época, ele produziu e divulgou o primeiro estudo europeu sobre a pesquisa de Otto Mayo na Hawthorne Works, em Chicago. E nesta mesma época, ele também se tornou particularmente interessado em divulgar os escritos de Henri Fayol para o público de fala inglesa. Já em 1934, ele funda a consultoria Yurik Orr & Partners, UOP, cujo slogan era "Lucro no princípio, um serviço britânico para negócios britânicos na aplicação dos princípios de direção e controle". Foi na UOP que Yurik conheceu Edward Francis Leopold Brett, com quem escreveu a trilogia Making of Scientific Management, que foi o primeiro tratado a apresentar uma discussão clara e focada no desenvolvimento e aplicações da ciência da gestão. No período pós-guerra, Yurik apareceu no circuito de palestras nos dois lados do Atlântico, inclusive no canal de TV BBC. Yurik se tornou um conhecido entusiasta da educação e da história da administração, e um promotor público de Taylor e da administração científica. Não obstante, inovou a propor uma ideia mais holística da administração, no que se aproxima de Fayol. Lyndall Yurik morre na Austrália a 5 de dezembro de 1983. Princípios de administração de Yurik. O primeiro, conceito de amplitude de controle. Yurik, como visto, produziu um tratado em 3 volumes, Making of Scientific Management, uma ampla revisão bibliográfica de grandes autores da administração, no qual desenvolveu o conceito de amplitude de controle, que até hoje deve ser considerado no desenho de estruturas organizacionais e que procura indicar a carga de tarefas e de liderados ótima para que o executivo tenha condições de desempenhar eficazmente o papel de líder. A amplitude de controle pressupõe que limitar o número de subordinados a um executivo pode melhorar a sua eficácia, reduzir a pressão, a ineficiência e a incompetência, produzir melhor cooperação entre os funcionários e construir moral e senso de unidade dentro da organização. Segundo princípio, princípio de especialização. Pelo princípio de especialização, uma pessoa deve realizar uma única função. O princípio de especialização é um dos mais característicos da administração clássica. Desde a obsessão taylorista pela racionalização das tarefas, até a atenção fayolista pela busca da estrutura ótima da organização. Já o terceiro princípio é o princípio de autoridade. Conforme Chiavenato, deve haver uma linha de autoridade claramente definida, conhecida e reconhecida por todos, desde o topo da organização até cada indivíduo de base. Desse modo, o princípio de autoridade coincide com a ideia de autoridade de linha. E, por fim, o quarto princípio, que é o princípio de definição. Aqui, novamente, segundo Chiavenato, os deveres, autoridade e responsabilidade de cada cargo e suas relações com os outros cargos devem ser definidos por escrito e comunicados a todos. Desse modo, cada pessoa na organização deve conhecer as suas próprias atribuições e esfera de influência,
e também a dos demais membros. E as informações referentes a isto devem ser conhecidas e acessíveis a todos. James David Mooney. James David Mooney nasceu em Cleveland, Ohio, em 18 de fevereiro de 1884. Graduou-se em 1904 em minerações e metalurgia, vindo logo depois a trabalhar em minerações tanto no México como na Califórnia. Sendo que entre 1910 e 1917, ele trabalhou sucessivamente na Westinghouse, na B.F. Goodrich e na Hyatt Fowler Bearing Company, período no qual ele envolveu-se com a gestão administrativa. Em 1917, devido ao advento da Primeira Guerra Mundial, Mooney alistou-se e serviu na França até a primavera de 1919, sendo dispensado com honra. Vindo a servir novamente durante a Segunda Guerra, envolvido oficialmente com as áreas de engenharia da aeronáutica e da marinha, alcançando o posto de capitão antes de sua dispensa, um pouco antes do final da guerra. Após a sua dispensa, ele foi nomeado presidente e gerente-geral da Hemi Electric Company, que era uma subsidiária da General Motors Corporation. E, em 1919, ele foi nomeado vice-presidente assistente da General Motors Corporation, sendo, portanto, predecessor de Alfred Sloan. E atuou por vários anos na GMC inglesa, comandando aquisições de concorrentes e implantando operações em novos mercados internacionais. Como parte de suas responsabilidades no gerenciamento da produção no exterior, Mooney viajou por diversas partes do mundo, visitando as inúmeras fábricas e montadoras da GMC e conversando com funcionários de alto escalão de governos e ocupando-se de posições de poder e influência, discutindo com eles seus problemas econômicos e o impacto da situação internacional em seus países. Tão significativa era a capacidade de Mooney e suas relações internacionais que ele serviu intensamente em conversações em prol da paz durante a Segunda Guerra Mundial com altos funcionários públicos, políticos e homens de negócios de países tão diversos como a Inglaterra, Itália, Alemanha e a Casa Branca, atuando como verdadeiro diplomata informal. Como fruto da experiência acumulada por Mooney na gestão de uma grande empresa multinacional e de seus contatos com profissionais de governo de diversos países, ele veio a tornar-se pioneiro no desenvolvimento do pensamento sobre gestão e a natureza das organizações. Muitas de suas teorias e experiências práticas foram amplamente divulgadas em Onward Industry, de 1931, escrito em conjunto com seu amigo Edward C. Haley, e revisado e relançado como The Principles of Organization. Conforme Cavenato, Mooney realizou um levantamento histórico das estruturas de organização, procurando identificar nas estruturas militar e eclesiástica as origens da estrutura industrial de sua época, e acrescenta: para ele, a organização é a forma de toda associação humana para a realização de um fim comum. Trata-se de correlacionar atividades específicas ou funções em um todo coordenado. Mooney morreu em Tucson, Arizona, a 21 de setembro de 1957, com 73 anos de idade. Comentários sobre a abordagem da gerência administrativa. Um dos motivos de a abordagem da gerência administrativa ser também chamada de escola fisiologista da administração é devido à atenção que ela dá à estrutura da organização. Atenção esta que podemos verificar claramente nos princípios da unidade de comando e unidade de direção, princípio da centralização e princípio da cadeia hierárquica. Objeto este que não ocupa a atenção da pena dos estudiosos da administração científica de Taylor.
Entretanto, do mesmo modo que os autores da abordagem da administração científica, os proponentes da abordagem da gestão administrativa procuram estudar o fenômeno da administração de maneira científica, substituindo o empirismo e a improvisação por técnicas científicas. A teoria decorrente do método científico de Fayol conclui que a atividade organizacional deve basear-se na divisão do trabalho, na especialização, na coordenação e nas atividades de linha e de staff. Com divisão do trabalho, entenda-se que em uma organização devem ter pessoas responsáveis por realizar cada tipo de tarefas, pois uma pessoa, especialmente uma empresa complexa, não pode realizar sozinha todas as tarefas necessárias para a continuidade da organização. Na abordagem da gerência administrativa, tal como na administração científica, a divisão do trabalho dá-se claramente quanto ao binômio execução-gerência. Por especialização, compreende-se que todas as funções necessárias à operação organizacional são realizadas com mais eficiência por pessoas dedicadas exclusivamente a elas. A empresa, por exemplo, venderá mais se tiver uma área especializada em vendas, do que se o torneiro mecânico, além de produzir as peças, ainda tiver que tentar vendê-las. Dá para imaginar o quanto essa situação seria inconveniente e pouco eficiente. Desse modo, para a abordagem da gerência administrativa, a especialização leva a maior eficiência. Outra ideia central da teoria fayoliana, decorrente da especialização, são os conceitos de autoridades de linha e de staff, os quais constituem um dos pontos mais característicos da abordagem da gerência administrativa. A organização em linha refere-se a todas as atividades organizacionais essenciais às entregas que constituem o fim da organização, ou seja, órgãos como produção, vendas, pessoal, distribuição e contabilidade, dentre outros. Já os órgãos de staff são aqueles cuja função é facilitar a atuação dos órgãos de linha. Constituem órgãos de inteligência que têm a finalidade de prestar conselhos, recomendações, assessoria e consultoria aos órgãos de linha. A autoridade de linha, na visão fayolista, desse modo, está ligada à clássica imagem do chefe, estando ele legitimado pelos princípios da unidade de comando, unidade de direção, centralização e hierarquia. É também correspondente à pirâmide organizacional, tão familiar ao estudante dos períodos iniciais do curso de administração e aos empregados de grandes empresas, que necessitam conhecer o organograma dentro do qual exercem suas atividades profissionais. A coordenação já foi amplamente estudada anteriormente, e é a função que dá harmonia, a divisão e especialização do trabalho, garantindo que, na organização, todos os esforços estejam sintonizados para o objetivo comum, sem degenerarem para a perda de foco e para o individualismo. Por fim, a visão fayolista dos elementos e princípios da administração já se encontram ultrapassadas em parte. Isto por motivo das inúmeras inovações teóricas posteriores. Entretanto, permanecem sendo um farol para o pensamento administrativo, especialmente no que tangem às lições iniciais para estudantes e às estruturas organizacionais mais simples e mais rígidas. Convergências entre a abordagem da administração científica e a abordagem da gerência administrativa. Como nós vimos, a administração científica e a gerência administrativa têm abordagens diferentes da administração. Enquanto a primeira tem o seu foco na tarefa individual e na determinação da única maneira certa de realizar o trabalho, o foco da segunda é a organização e a atuação do administrador,
Em suas análises teóricas, as duas abordagens ignoram completamente uma a outra, mas, incrivelmente, tornam-se complementares e, se estudadas juntas, conseguem dar uma visão geral de uma espécie de teoria da empresa, que aborda desde a organização do trabalho individual até a organização da estrutura empresarial, e qual seja uma postura geral que deva ser adotada pelos profissionais que administram a organização. A primeira pretensão comum a ambas as abordagens é a substituição do empirismo por técnicas científicas. Na administração científica, o método cartesiano de observação, análise e síntese foi aplicado com sucesso ao trabalho humano, aumentando a níveis inimagináveis até então a produtividade do operário. A gerência administrativa, por sua vez, utilizou-se do método lógico-indutivo, partindo das observações argutas de Fayol para generalizações que foram comprovadas por sua atuação profissional. A abordagem da administração científica introduz a ideia de eliminação radical dos desperdícios de tempo, esforço e materiais, enquanto a abordagem da gerência administrativa introduz uma rígida estrutura de comando e controle. Do mesmo modo, convergem as duas abordagens clássicas quanto à especialização do trabalho, enquanto a abordagem da administração científica reduz ao mínimo as atividades realizadas por um indivíduo, a abordagem da gerência administrativa especializa a estrutura organizacional com a intenção de que cada departamento alcance a eficiência máxima pela atuação em um conjunto específico e relacionado de tarefas. Em ambas as abordagens também encontra-se presente uma ideia fundamental e até devotada pelos estudiosos da administração até os dias de hoje, que é a padronização de procedimentos, pela qual facilitam seus controles e garante-se uma qualidade uniforme para as entregas da organização. Críticas à abordagem da gerência administrativa. A gerência administrativa, segundo Chiavenato, foi concebida por seus autores em termos lógicos, formais, rígidos e abstratos, sem considerar seu conteúdo psicológico e social com a devida importância, assumindo um caráter prescritivo e normativo com relação ao comportamento esperado para o administrador em todas as situações, e também que a adoção dos princípios gerais de administração seriam o suficiente para conduzir a organização à máxima eficiência. Falta também a abordagem da gerência administrativa a presença de trabalhos experimentais, de modo que ela termina sendo uma teoria baseada em experiências diretas e no pragmatismo, faltando-lhe a comprovação por elementos de prova capazes de demonstrar a regularidade e consistência de seus princípios quando defrontados com a realidade. A abordagem da gerência administrativa é também uma teoria de caráter extremamente mecânico. Esse é um aspecto que se mostrará muito inconveniente no futuro, quando as mudanças sociais e tecnológicas e novas ideias administrativas demonstrarão que a rigidez das engrenagens teóricas de alguns aspectos da doutrina faiolista, como, por exemplo, a unidade de comando, definitivamente não são possíveis de se aplicar em algumas atividades, ou mesmo em organizações inteiras, matérias que serão vistas mais adiante no curso. A gerência administrativa também considerou a organização como um sistema fechado, composto por poucas variáveis, perfeitamente conhecidas e previsíveis, e por alguns aspectos facilmente manipuláveis por meio da aplicação de princípios gerais e universais de administração. Salomão e Teixeira consideram que o enfoque dado pela abordagem da gerência administrativa às funções do administrador é idealizado e generalista, desconsiderando a diversidade de situações
e de grupos, tanto internos como externos à organização, com os quais um administrador pode ou deve lidar. Mas, a despeito disso, nós podemos dizer que essa abordagem das funções tem o mérito de servir para o administrador como um mapa genérico para a ação administrativa. Utilidade das lições das escolas pioneiras para o pequeno empreendedor e administradores de pequenos negócios. Os micro e pequenos empreendedores são, em geral, pessoas que desenvolveram um talento especial nos seus antigos empregos e resolveram criar uma empresa com a sua cara. Ou ainda, são pessoas que, devido a uma situação de desemprego, tiveram que lançar-se à aventura de empreender. Ocorre que muitos desses empresários não se atentam para a utilidade dos conhecimentos em administração para ajudá-los a gerir melhor os seus negócios e se permitem a desperdiçar dinheiro e oportunidades pela falta de uma condução esclarecida dos seus empreendimentos. A administração clássica, apesar de corresponder a um conjunto de conhecimentos ainda incipientes e de ter sido alvo de fortes e justificadas críticas, não deixa de ter o mérito de trazer para o mundo gerencial ideias inovadoras e que foram capazes de aumentar a eficiência organizacional, como visto, a patamares jamais imaginados antes. Comparando-se à administração clássica com todo o conjunto de conhecimentos obtidos posteriormente, poderíamos relacioná-la, talvez de forma não tão feliz, mas espera-se que útil aos nossos objetivos, à física newtoniana equiparada à física quântica. É consenso que a física newtoniana é bem aplicada às realidades mais palpáveis, vividas no dia a dia do homem comum, enquanto a física quântica aplica-se melhor às grandes questões do universo. De forma semelhante, a tomada de consciência pelo empreendedor de algumas das ideias introduzidas pelos pioneiros pode, de maneira simples, servir-lhe como trampolim inicial para a profissionalização da sua empresa e para a obtenção de evidentes ganhos de produtividade. Desse modo, dentre os fatores mais práticos proporcionados pela aplicação da abordagem da administração científica está, por exemplo, a atenção ao trabalho da equipe quanto a possíveis formas de aumentar sua produtividade, como o ordenamento adequado do layout e o sequenciamento mais correto das atividades realizadas, atenção à eliminação de desperdícios, suprimindo espaços excessivos a serem percorridos entre as tarefas, e identificação de possíveis mal aproveitamentos dos insumos, etc. Observar se as atividades gerenciais estão adequadamente divididas, se alguma atividade essencial realizada pelo proprietário ou empreendedor ou acumulada por algum subalterno não seria melhor realizada pela contratação de um profissional treinado, e se há, por exemplo, necessidade de se criar uma estrutura especializada para atender alguma atividade organizacional. Além disso, as chamadas funções do administrador também deveriam ser conhecidas e consideradas por qualquer empreendedor. O planejamento é um elemento essencial que dá direção à organização e cai bem, como já é clichê, ao diálogo entre Alice e o gato de Cheshire, que, indagado por Alice sobre qual caminho ela deveria tomar, pergunta a ela onde a menina desejava chegar. O planejamento deve dar ao empreendedor um objetivo para onde ele deve se direcionar e a sua empresa. Sem planejamento, o empreendedor será como Alice, sem saber onde quer chegar e ainda preocupado com que caminho deveria tomar. Tendo a consciência da função de organizar,
o empreendedor saberá decidir sobre a necessidade de departamentalizar ou não a empresa, sobre a necessidade de se criar níveis de supervisão e sobre a conveniente alocação de recursos em cada área da empresa. Por comando e coordenação, temos duas funções bastante relacionadas, sendo que a coordenação é um conjunto fayoliano mais amplo. Entretanto, pode-se dizer que comandar e coordenar para um pequeno empreendedor será o ato de harmonizar todos os esforços humanos e recursos, materiais, financeiros, comerciais e administrativos, no sentido de propiciar à empresa sua máxima eficiência na busca de seu objetivo, eliminando a existência de conflitos internos e azeitando a máquina. E por fim, o controle. O controle. Essa função deveria ser a obsessão de todo empreendedor. Por exemplo, de que adianta uma fábrica de produtos manter toda uma linha de produção gastando recursos e, no final, o produto ser de má qualidade ou possuir defeitos que provoquem sua rejeição, se não pela própria empresa, pelos consumidores que não irão adquirir o produto. Todo o esforço do empresário terá sido jogado fora e os custos de produção tornar-se-ão prejuízo, dinheiro desperdiçado e que não voltará. Com um controle conveniente, o empreendedor poderá acompanhar os momentos críticos da produção e descobrir em tempo hábil onde pode estar ocorrendo algum desvio que prejudicará o resultado final. A mesma realidade aplica-se à contabilidade, que é de uma forma absurda negligenciada por muitos empreendedores. Em um pequeno empreendimento, a contabilidade precisa ser simples, envolvendo poucas operações, mas à medida que a empresa cresce, as operações contábeis tornam-se mais complexas e provavelmente será necessário contratar um especialista que, entre as suas atribuições, tenha a emissão de relatórios contábeis regulares que sejam capazes de demonstrar se o balanço do empreendimento está sendo positivo ou negativo e quais as provisões necessárias para manter a solvência da empresa no exercício fiscal em andamento. Com esses dados em mãos da maneira mais precoce possível, o empresário poderá tomar as medidas corretas para evitar apuros futuros. Apesar do que eu disse anteriormente sobre a necessidade do controle dever ser uma obsessão do empresário, o empreendedor deve evitar a armadilha dos controles excessivos, porque controles excessivos podem estrangular as operações, causar mal-estar nas equipes e podem também não atender convenientemente às pretensões pelas quais foram constituídos. Utilidade das lições das abordagens pioneiras para organizações sem fins lucrativos. Apesar de a atenção dos estudantes de administração se voltar normalmente para a empresa, a administração é uma ciência voltada para as organizações humanas, podendo ser aplicada a organizações tão diversas como o exército, ONGs, hospitais, escolas e governos, dentre tantas outras. O que é necessário ao administrador de organizações sem fins lucrativos é manter o foco nos produtos e serviços que pretende oferecer, o seu objetivo e, a partir daí, adotar os mesmos princípios estudados para alcançá-los com a máxima racionalidade, ou seja, alcançar os objetivos plenamente, com o mínimo desperdício e a máxima eficiência. Para isto, o administrador deverá considerar o seu processo produtivo desde a contratação de pessoas, voluntários, parceiros ou empregados, colocando as pessoas certas nos lugares certos
a aquisição de insumos, ou seja, desde produtos necessários ao alcance de seus objetivos, até informações, por exemplo, a organização do trabalho com adequada especialização das tarefas. Ainda que sem fins lucrativos, uma organização deve se manter atenta aos controles, mesmo que, e principalmente por isto, ela seja sustentada por doações ou pelo erário, e até por respeito aos seus mantenedores. Não deve também desperdiçar os recursos escassos. Desse modo, com controles adequados, poderá oferecer resultados palpáveis a serem acompanhados pelos mantenedores, fazendo entregas de qualidade e com os mínimos custos. Conclusão. Nesta aula sobre as abordagens pioneiras da administração, realizou-se uma revisão bibliográfica sobre os aspectos técnicos, sociais e econômicos que levaram ao aparecimento dos primeiros esforços baseados em metodologias científicas que visavam ao aumento da produtividade humana, com foco, a princípio, nas empresas industriais, mas que desde logo experimentou uma extrapolação justa por parte de alguns de seus autores, como, por exemplo, Lillian Gilbert, para a própria vida doméstica e para a administração pública pelas mãos de Gulick. Taylor foi o primeiro pioneiro a produzir um corpo de técnicas e uma doutrina da administração, vindo a se tornar, por isso, uma referência mundial, que veio a lhe render uma homenagem por parte de seus seguidores, que fundaram a Sociedade Taylor, que durou de 1911 a 1936, ano no qual fundiu-se a Society of Industrial Engineers, formando, a partir daí, a Society for Advancement of Management, a qual dura até os dias de hoje. A doutrina de Taylor consistia em aumentar a produtividade individual de cada operário, de modo que a produtividade de toda a empresa fosse aumentada, o que, de fato, gerou mesmo um aumento geral da produtividade. Este aumento de produtividade aliado ao objetivo da administração, que, segundo Taylor, é o de proporcionar a máxima prosperidade para o patrão com a máxima prosperidade para o empregado. E o aumento da produtividade e da prosperidade foram acompanhados pelo aumento do consumo, o que fortaleceu enormemente a indústria americana a partir de seu mercado doméstico. Apesar desse grande sucesso, o Taylorismo debruçava-se apenas sobre os aspectos micro-organizacionais. Acreditava que o aumento da eficiência individual das partes era suficiente para garantir a produtividade máxima da empresa, desprezando os aspectos macro-organizacionais, ou seja, a busca de uma relação ótima entre todas as operações da empresa, não apenas com foco na produção, mas com foco também na condução do negócio. Em complemento às ideias de Taylor, surge Henri Fayol, com suas observações sobre a gestão empresarial e sobre o comportamento e as práticas do profissional administrador. Fayol percebe que a administração possui um ciclo que para ele consiste em prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. Ambos os teóricos acreditam que a especialização do trabalho é um fator essencial para que a sua unidade fundamental, a tarefa do operário para Taylor e o departamento para Fayol, alcancem a sua máxima competência e a sua máxima produtividade. Do mesmo modo, os dois proponentes fazem uma divisão entre o pensador e o executor, de modo que, quanto mais próximo à base da pirâmide organizacional o indivíduo está, menor é o seu poder de participar da gestão da organização, sendo prerrogativa do indivíduo no topo a determinação dos objetivos, dos rumos e do modus operandi a que deve submeter-se a organização e os membros do seu corpo social.
As teorias clássicas sofreram fortes críticas posteriores por serem minimalistas em suas interpretações da organização, por serem rígidas, por limitarem sobremaneira o papel do trabalhador na organização, por serem excessivamente prescritivas, por serem visões de sistema fechado, por terem um posicionamento reducionista quanto ao papel do ser humano na organização e coisas semelhantes. À medida que novas ideias teóricas surgiam para complementar ou mesmo corrigir distorções provocadas nas empresas pela aplicação e, às vezes, distorção das doutrinas clássicas. O fato, porém, é que os autores clássicos foram os desbravadores da seara administrativa e foram os responsáveis pelo início de uma nova era humana de realizações ainda inimagináveis no início do século XX. Se você ficou com alguma dúvida ou deseja que eu explore melhor alguns dos assuntos tratados na aula, deixa aí embaixo nos comentários que pode ser que eu grave um novo vídeo tratando melhor do assunto que você indicou. Muito obrigado por assistirem este vídeo até o final e até a próxima aula.